Ok, pessoal, vamos para mais uma aula do ensino remoto 2020. Então, aula de matemática sobre sólidos geométricos, onde faremos uma contextualização inicial sobre os sólidos. Em seguida, trabalharemos a classificação dos sólidos, a nomenclatura e a planificação dos sólidos. Então, inicialmente, a gente gostaria de contextualizar o tema sólidos geométricos. Então a gente vai observar aqui este quadro, esta obra belíssima, né, da Tarsila do Amaral, intitulado Calmaria 2, tela que foi pintada no ano de 1929, óleo sobre tela com dimensões de 75 por 93 centímetros. Então se você observa essa paisagem, né, essa tela, você visualiza aqui elementos matemáticos, né? Ou seja, a Tarsila do Amaral, ela enriquece essa tela utilizando, né, a arte através dos elementos geométricos. Então podemos observar um jogo de cores, né, muita cor aqui, e também ela quer mostrar aqui esse lado da calmaria. Você pode observar na tela, né, a água, o reflexo aqui, como se fosse um espelho da água, e aqui os sólidos, né? E a Tarsila do Amaral, gente, ela é uma pintora, né, brasileira, de grande destaque na época do modernismo brasileiro, né? E tem assim uma contribuição fortíssima na nossa pintura. E Tarsila do Amaral, ela tinha assim esse lado muito voltado para os entes matemáticos, para os elementos matemáticos. Vamos conhecer um pouco essa artista, tá? Então, quem foi a Tarsila do Amaral? Uma das maiores artistas da pintura modernista brasileira. Ela nasceu, gente, em São Paulo, né, paulista. Nasceu no ano de 1886, numa fazenda, né, no interior de São Paulo. E desde a sua infância, ela já tinha assim, uma forte ligação com os elementos da natureza. Sempre revelou, né, nas suas largas pinceladas o gosto pelas cores e simplificação das formas, né? Mesmo em sua fase mais geométrica, da qual essa obra ela deixou para gente, né? E que a gente está abrindo para apresentar os sólidos geométricos, Tarsila do Amaral ela não abria mão do colorido forte, como vocês podem ver lá na tela. E também ela misturava muito a fantasia e a realidade. Eu trago também outro fato interessante aqui para a gente contextualizar os sólidos. Eu não sei se vocês conhecem essa imagem, né? Eu extraí do Google, mas é uma imagem que traz uma construção assim belíssima que nós temos aqui no estado da Paraíba. É a Estação Ciências. Essa Estação Ciência também foi construída por outro grande gênio brasileiro, o Oscar Niemeyer, projetista desse local, né, de exposições, de feiras de ciências. E o curioso é que Oscar ele usa e abusa aqui dos sólidos geométricos para construir esse prédio belíssimo e também toda a área que está aqui em torno ao prédio, tá? O jardim, essa área aqui de brincadeiras das crianças, ela é toda recheada de sólidos geométricos, como vocês podem ver aqui nessa imagem, né, ó. Aqui ele reproduz os sólidos em tamanho gigante, né? Dando aí um realce muito grande. Então a Estação Ciência ela vale a pena você visitar. A área de jardim voltada para os visitantes, para as crianças, são jogos matemáticos assim que você brinca com você mesmo, sendo peças, né? É labirinto, são damas. E aí você passa a ter também um conhecimento matemático acerca dessa construção, que é belíssima. Aí mais uma imagem, né? Aqui outro sólido, né? O icosaedro que ele reproduz numa construção muito bacana na entrada da Estação Ciências, que fica ali próximo da praia de Cabo Branco, né? Nessa região lá de Cabo Branco. E agora, gente, nós vamos tratar dos sólidos geométricos. Então aqui a gente vai tratar de alguns sólidos, né? As suas construções, né? Planificações, nomenclaturas. E aí a gente já começa falando que o sólido geométrico ele vai ser composto por alguns elementos. Então aqui você observa, né? Nós temos aqui, ó,
A construção de um sólido. Então essas partes aqui, elas vão ser chamadas de quê? Faces do sólido. O que são as faces do sólido? São justamente os polígonos que vão formar o sólido. Porque o sólido, gente, ele é um objeto tridimensional no espaço. Então ele vai apresentar mais de duas dimensões, ou seja, é um objeto que você vai ver nele 3 dimensões, por exemplo. Se você observar aqui, você vai ver comprimento, largura e altura. Então esse primeiro elemento aqui são as faces. Agora, a gente vai mostrar para vocês outro elemento importante que a gente chama de quê? De vértices. O que são os vértices, né? Nos sólidos? São justamente esses pontos aqui que correspondem ao encontro, né, das arestas. Porque quando você pega aqui uma face, tá, ó, essa face vermelha e essa face azul, elas vão se encontrar aqui. Ó. Imagine uma reta que une essas duas faces. Então aqui você vai ter uma aresta, que é o que a gente vai mostrar agora, né? Ó, uma aresta, outra aresta, aresta, né? Então, cada encontro de duas faces, nós vamos ter aí uma aresta. E aí, no encontro dessas arestas, podem perceber aqui, ó, onde as arestas se encontram, nós vamos ter o que a gente chama de vértices. Então, basicamente, a gente vai identificar esses 3 elementos em um sólido geométrico, ok? Observem bem para esse sólido. Olhem bem para esse sólido. Aí vem a pergunta, qual o nome desse sólido? Como é que ele é classificado? Será que esse sólido aqui é um sólido regular ou irregular? Primeiro, o que é um sólido regular? É quando todas as suas faces, elas correspondem ao mesmo polígono, que é o caso desse aqui, né? Esse polígono aí, todas as faces dele são iguais, então ele é um polígono regular. Quando isso não acontece, ele é irregular. Agora, qual o nome desse polígono? Né? O nome desse, aliás, desse sólido. O nome desse sólido, gente, é o cubo. E aí o cubo vai ter quantas faces, quantos vértices e quantas arestas? Ele vai ter 6 faces, ele vai ter 8 vértices e ele vai ter 12 arestas, tá? E agora, e esse sólido geométrico, você sabe o nome dele? Ele se chama prisma quadrangular. Prisma quadrangular. Mas, professor, por que prisma? Por que esse nome prisma? Os prismas, gente, eles têm as suas faces laterais formadas por paralelogramos. São diferentes das pirâmides. As pirâmides, elas têm as faces laterais formadas por triângulos. Então, quando você encontra um sólido que tem as faces laterais que são retângulos, por exemplo, ele vai ser classificado como prisma. E ele é quadrangular porque as duas bases dele, ó, ela é um quadrado. E os prismas têm algo interessante, eles vão ter 2 bases. Esse prisma também é chamado de paralelepípedo quadrangular, tá? É outro nome que ele recebe. Ele vai ter quantas bases? Duas bases. Ele tem 6 faces. Ele vai ter 8 vértices e vai ter 12 arestas. E agora, será que é prisma ou pirâmide isso aí? Vamos olhar para as faces laterais? Olhem, as faces laterais são retângulos, então eu classifico como prisma. Prisma o que, professor? Olha bem, gente, a base dele é um triângulo, então eu vou chamá-lo de prisma triangular, tá? Olha ele noutra posição, né? Então, aí o prisma é chamado de prisma triangular. Ele vai ter quantas faces, quantos vértices e quantas arestas. Face, gente, ó, aqui é uma, as 2 bases são 2 faces. Se você olhar essa face da base, tem 3 lados. Obviamente vão subir 3 retângulos, né? Então, 3 lateral com mais 2 aqui, ele vai dar um total de 5 faces. Quantos vértices, professor? Olhe bem, aqui eu tenho 1, 2, 3, aí embaixo também mais 3. Então você vai ter 6 vértices e um total de 9 arestas, ok? Quantas bases tem esse prisma triangular? 2, são 2 triângulos. E agora, prisma ou pirâmide? Pirâmide, professor. Por quê? Porque as
faces laterais, elas são triângulos. Triângulos, né? Então, ela vai ter quantos vértices? Se a gente for anotar aí, ó, os vértices da pirâmide, tá vendo? Ela tem 5 vértices, né? 2 na base, aliás, 4 na base e um vértice em cima. Então, nós vamos ter 5 vértices, nós vamos ter 5 faces e vamos ter 8 arestas. E aí eu chamo a atenção para um detalhe. Toda vez que nós tivermos uma pirâmide, gente, o número de vértices vai ser igual ao número de faces. Ok? O nome dessa pirâmide é pirâmide quadrangular, porque a base dela é um quadrado. Agora vamos trabalhar, gente, os sólidos de revolução. Quem são os sólidos de revolução? São os chamados não poliedros. São aqueles sólidos que eles têm uma face, tá? Que ela não é uma edra. Diferentemente da pirâmide que a gente viu nesse instante, todas as faces delas são planas, ela tem edras, bases de apoio. Os sólidos de revolução, gente, eles vão ter, né, superfícies que são curvas. E os 3 sólidos de revolução são o cone, o cilindro e a esfera. Que o cone, a base dele é plana, mas a lateral dele é curva. O cilindro tem 2 bases planas, mas a lateral dele é curva. E a esfera, ela é toda curva, ela não tem superfície plana. Então esses sólidos, eles são chamados de sólidos de revolução. Por que, professor, esse nome revolução? Porque esses sólidos, gente, são obtidos a partir de um movimento de rotação de um polígono para gerar esses sólidos. O cone, por exemplo, você vai pegar um triângulo retângulo, girar em alta velocidade e vai obter o cone. O cilindro, você vai pegar um retângulo, girar no eixo imaginário e obter o cilindro. Já a esfera, você vai pegar meio círculo, né? Um semicírculo, aliás. Você vai pegar um semicírculo, girar em alta rotação e obter esse sólido, a esfera. Agora, a gente vai falar na classificação dos poliedros e não poliedros. O que é que caracteriza um poliedro e um não poliedro? Qual a diferença? Ó, os poliedros são esses que a gente está mostrando aqui para vocês, tá? Os não poliedros são esses. Vamos aqui para a diferença. Os poliedros, eles são formados apenas por superfícies planas. Ou seja, todas as faces dos poliedros são superfícies planas, tá? Ok? Tem até essa, ó, se eu pegar a palavra poli, quer dizer várias. Edras, bases, são essas superfícies planas que servem de apoio para a figura assentar, né? Apoiar numa superfície lisa. Já os não poliedros, gente, eles são formados por superfícies planas e curvas, né? O caso aqui do cilindro, você tem as 2 bases dele que são planas e a parte lateral ela é curva. Então, como identificar um poliedro e um não poliedro? O poliedro ele só vai ter superfícies planas. Se ele tiver alguma superfície que não é plana, aí ele já deixa de ser poliedro, tá? Vamos agora para a planificação. A planificação, gente, é quando a gente pega o sólido e abre esse sólido, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma planificação. Aí eu pergunto, eu sou a planificação de que sólido? Vocês acham que isso aqui é a planificação de qual sólido? Vamos analisar. Ó. Nós temos aqui 4, 5, 6 quadrados. Se eu fosse dobrar isso aqui, né? E fechar formando a caixa, eu formaria o quê? Então, essa aí é a planificação do cubo, ou também chamado de hexaedro, porque ele tem 6 edras, né? E essa planificação é de quem? Olhem bem, 4 quadradinhos mais 2 quadradinhos, por incrível que pareça, também é a planificação do cubo, né? Do cubo. Só que esses quadradinhos estão em outra posição, não importa, tá?
Vamos para outra planificação. Essa planificação que vai aparecer agora, vocês acham que ela é a planificação de qual sólido geométrico? Olhem bem, nós temos aqui, ó, 3, 4, 5. 5 retângulos. Imagina a gente dobrar esses retângulos e depois essas duas tampinhas a gente dobrar. Vai formar o quê? O prisma pentagonal. Outra planificação, gente. Isso é a planificação de quem? Qual é o sólido? Isso é uma pirâmide, né? A base é um hexágono, então vai ser a pirâmide hexagonal. Mais outra planificação. De quem será essa planificação, gente? Vai ser a planificação do cilindro. Cilindro. Mais outra planificação. Olha só essa planificação. Ela é a planificação de quem? Do cone. Aí aqui, gente, tem um exercício bem interessante. A gente vai trabalhar agora algumas questões relacionadas ao tema aí tratado. Você tem aqui uma imagem de um local de aniversário. Olha numa festa de aniversário quantos elementos geométricos nós podemos ter. Só de sólido geométrico. Aqui, ó, o A, o B, o C, o D, o E, ele botou aqui, né? Agora ele quer que a gente dê o nome de cada um desses elementos que estão nessa cena de aniversário relacionado aos sólidos. Então a letra A é que sólido? Uma pirâmide quadrangular. O B é a esfera, gente. Ó, o B são os balõezinhos que eles usam na festa, né? Lá no C, pirâmide quadrangular. Tá sobre o móvel lá, né? O D é um paralelepípedo, né? O E, cone. O bolo tem a forma cilíndrica. Ó, aqui os docinhos, né? O G, a esfera. O H, os copos, cilindro. O I, que é um jarrinho, tem a forma de um cone. O J tem a forma de um paralelepípedo, que é o presente, a caixa, né? O L são as bolinhas de queijo, tem a forma de esfera. E o M é um cubo, que tem um aquário lá sobre um móvel lá na mesa, na sala, ok? E agora, gente, olha para esse sólido que vocês estão observando aqui. Será que esse sólido, ele é um poliedro ou não um poliedro? Vamos olhar se ele tem todas as suas faces são planas. Beleza, todas as faces são planas, então ele vai ser poliedro. Agora, quantas faces ele tem? Ó, uma aqui, duas. As duas bases são duas faces. Agora, olhe para a base de baixo e olhe quantos lados ela tem. 5. Então, vão subir 5 retângulos. Então, 5 na lateral com mais 2, 7. Nós vamos ter 7 faces. Vértices, gente. Ó, aqui embaixo eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices aqui, com mais 5 vértices em cima, vai dar o quê? 10 vértices. Agora, arestas, gente. Arestas são esses tracinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem um 5 aqui embaixo, tem um mais 5 em cima, faz 10, e tem um mais 5 aqui nas laterais. Vai dar um total de 15 arestas. E esse sólido, será que ele é um prisma, uma pirâmide, um cone ou um cilindro? Ah, fácil, né, professor? Ele é um prisma, porque as faces laterais são retângulos. Agora, nós temos 3 planificações aqui, né? 3 planificações. Aí eu quero saber o nome dessas planificações. Essa planificação corresponde a que sólido geométrico? Ah, aí é fácil, é o cilindro, né, gente? A segunda planificação, ó, se nós dobrarmos isso aqui, fechando essas duas bases, nós vamos ter aí o quê? O prisma pentagonal. E essa outra nós vamos ter o quê? Uma pirâmide. E também chamada de tetraedro, porque nós temos 4 triângulos equiláteros aqui, né? Formam uma pirâmide especial. E a próxima figura? Nós temos aqui também 3 planificações. Aí ele pede o nome dessas planificações. A primeira é prisma triangular. A segunda, pirâmide quadrangular. E a terceira é o cone. Beleza. Agora, gente, vamos para essa última questão aqui. Ele quer colocar aqui para a gente marcar se é verdadeiro ou falso. As faces laterais de uma pirâmide são triângulos? O que foi que eu disse? Sim, as faces laterais de uma pirâmide são sempre triângulos.
Os polígonos que formam o octaedro. Octa quer dizer 8, né? São 8 quadrados? Quadrados, não são quadrados. São triângulos equiláteros. Então, aqui está errado. A pirâmide hexagonal possui 7 faces e 8 vértices. Gente, eu acabei de mostrar para vocês na teoria que se é uma pirâmide, o número de faces é sempre igual ao número de vértices. Então essa questão aqui ela está errada. O cone é considerado um poliedro? Olhem bem, poliedro é aquele sólido que só tem faces planas. Nós acabamos de ver que o cone tem uma face lateral que é curva, então aí também está errado, né? O cubo, ele é um prisma? Ah, beleza, né? O cubo é um prisma, sim. E a última ele coloca as faces laterais de um prisma. É de um prisma, né? Uma prisma não. As faces laterais de um prisma são triângulo? Jamais. Quando são triângulos, a gente tem uma pirâmide.